Bom dia. E na força? Estamos fazendo o que aqui? Estamos? Acabaram de cantar. Como é que vai conhecer a exegese assim? Hermenêutica? Estamos unidos aqui porque Ele nos une. E Ele nos agrega. Ele nos faz estar juntos. E Ele nos dá a liberdade de amarmos uns aos outros. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Vamos orar, irmãos, pedindo que Deus venha nos abençoar nesse dia. Esse momento aqui é um momento importante, um momento que a sua igreja está reunida, para que toda a expressão nossa aqui seja uma expressão de louvor. Pedir que o Henrique faça essa oração. Pai Santo bendito, Deus eterno, nós te louvamos, nós invocamos o teu nome, Deus, porque não há ninguém semelhante a ti nos céus e na terra, tu és o Criador de todas as coisas. Nós sabemos que não fomos nós que fizemos a nós mesmos, pelo contrário, o Senhor nos criou, o Senhor nos viu antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus para te glorificarmos, para praticarmos boas obras, para vivermos para o Senhor e para amarmos uns aos outros. Nós te louvamos por isso, Senhor, bendizemos o teu nome. Te pedimos que a tua graça infinita esteja sobre nós, de modo que nós possamos ser obedientes nesse culto, possamos cultuar segundo a tua santa palavra nos ensina, que nós possamos ter corações sinceros, Deus, devotar as nossas emoções com consciência limpa e verdadeira diante da tua palavra, e que nós, Senhor, possamos ser transformados pela atuação do teu Espírito, pelo poder da tua palavra, que haja arrependimento de pecados nessa manhã, nós possamos converter nossos corações a ti, segundo o poder do teu Espírito, e que a tua igreja possa cada dia estar unida, Senhor, como acabamos de cantar, possamos ser um só corpo, Senhor, membros de um só corpo, ajudando uns aos outros, tudo isso para a tua glória. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. E a gente sempre passa a nossa vida, às vezes a gente entra num estágio de contar só as derrotas, né? A gente conta as derrotas do passado, conta as derrotas do presente e fica apostando nas derrotas do futuro. Mas a grande questão é que a nossa vida cristã, as derrotas também são bênçãos. Amém? Porque ela nos ensina e nos mostra que nós temos que ser dependentes daquele que nos criou. Às vezes a gente passa por privação, por dificuldades, mas é Deus nos mostrando aonde nós vamos e aonde nós devemos chegar. E a grande questão é que a gente às vezes esquece de contar as bênçãos. Sabe? Estarmos aqui nesse dia, nesse momento, para louvarmos a Deus com saúde, com aquilo que Ele nos dá, ou seja, com pouca saúde também, mas estando aqui para louvar ao Senhor, isso é uma grande bênção, irmãos. É uma bênção de nós, como igreja, estarmos reunidos aqui para louvar aquele que nos criou. Só de nós termos essa consciência, isso já é uma grande bênção, um grande livramento que Deus nos deu. Então, eu convido a você a abrir os inários, que hoje nós estamos com um probleminha técnico, né? Mas faz parte também, né? Vamos voltar ao tempo passado, né, Sara? De ler só os inários, né? Ainda bem que eu escolhi só inário hoje, ó. Glória a Deus! E para a gente entender que as muitas bênçãos que Deus nos dá, as muitas bênçãos que Ele nos deu, nós temos que cantar para alegrar o nosso coração. Porque ao sairmos daqui, Ele vai continuar te abençoando. Amém? As muitas bênçãos. O hino 63. Procelosas são, e por Deus alentos dura tudo vão. Quantas lindas bênçãos juntas uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás
bênçãos vão exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra de tesouros conhecidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, vencerá por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém? Pode assentar, irmãos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Vamos fazer a leitura dominical do livro de Lucas, capítulo 6. A gente vai ler em duas fases. A primeira, os homens vão ler do versículo 1 ao 26. Ah, de 1 a 11? Não me informaram? Eu estou perdido. Então vai ser menor, de 1 a 11. Então eu queria pedir que os irmãos, os homens, lessem Lucas capítulo 6, de 1 a 11. Vamos vir para comentar isso tudo hoje? Tá. Vamos, irmãos. Lucas capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que no sábado, segundo o dele, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando as suas mãos às comidas. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer ao sábado? E Jesus, respondendo, lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, veio e com ele estava, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só os sacerdotes. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus observavam se o curaria do sábado para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e muitos com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém. Chamar o Túlio para fazer o comentário.
A minha versão é um pouquinho mais antiga, né? Vocês repararam aqui na minha versão, está sábado, segundo, primeiro. É uma palavra aqui composta, segundo hífen primeiro. Algumas pequenas diferenças que eu reparo na leitura. Eu pedi para fazer essa leitura só até o verso 11, porque ela tem esse bloco tem algumas questões importantes que remetem à série de pregações que eu fiz sobre a questão da lei moral. Então, eu vou fazer um comentário um pouquinho mais extenso. Irmãos, preâmbulo aqui, os acontecimentos aqui desse capítulo 6, eles são divididos em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, que vai até o verso 11, que nós lemos, que se refere ao conflito entre Jesus e os fariseus acerca do sábado. Depois, o segundo bloco, dos versos 12 a 19, a escolha dos 12 apóstolos, e o terceiro bloco, do verso 20 até o final, o sermão, digamos assim, o sermão da planície. Nós vamos falar sobre essa questão oportunamente. Então, com relação a esse primeiro bloco, né, o conflito entre Jesus e os fariseus acerca do sábado. Reparem que Lucas ele reúne 2 acontecimentos que demonstram simultaneamente a autoridade de Jesus e também a corrupção da religião judaica da época, preparando já o leitor para compreender por que essa liderança rejeitou o seu Messias. Reparem que em Lucas 6 nós vemos a oposição dos fariseus crescendo de modo contínuo. Nos capítulos anteriores, os fariseus apenas questionaram o Jesus e criticaram seus discípulos. Depois, agora, passam a criticar o próprio Jesus e, finalmente, passam a buscar um pretexto para matá-lo. Então, Lucas descreve esses 2 acontecimentos para mostrar que o conflito entre Jesus e os fariseus não dizia respeito ao 4º mandamento, mas à interpretação legalista que eles haviam construído ao redor deste mandamento. Então, reparem aqui o verso 1. Os discípulos colhem espigas. Deuteronômio 23, 25 permite que qualquer viajante possa colher espigas com a mão para matar a fome, desde que não utilizasse foice. E a única razão aqui da acusação dos fariseus era o fato de que os discípulos estavam fazendo isso no sábado. A tradição rabínica catalogou 39 categorias de trabalho proibidas no sábado, entre as quais colher, malhar e preparar o alimento, de modo que arrancar espigas e esfregá-las nas mãos era considerada pelos fariseus uma infração do 4º mandamento. Jesus, então, argumenta com o precedente do rei Davi, de 1 Samuel 21, e ele argumenta da seguinte forma: a conclusão é que se a necessidade humana de Davi e dos seus homens justificou uma exceção a um cumprimento da lei cerimonial, ou seja, o uso indevido dos pães da proposição, quanto mais o ato inócuo dos discípulos de colher grãos com as mãos para saciar a sua fome. E no verso 5, o Filho do Homem é Senhor até do sábado, nós temos aqui, irmãos, uma das afirmações cristológicas mais importantes do Novo Testamento. E quanto a essa afirmação aqui, eu quero fazer 3 observações. Em primeiro lugar, ao afirmar que Jesus é o Senhor do sábado, que ele é o Senhor do sábado, ele está dizendo que ele é o legislador, ele é aquele que instituiu a lei moral por meio de Moisés, ele é o autor da lei do Antigo Testamento. Foi ele que instituiu o sábado, foi Jesus que instituiu o sábado, e somente Jesus tem autoridade absoluta para interpretar corretamente o significado do sábado. Então, Jesus está aqui reivindicando a sua natureza divina. Em segundo lugar, segunda observação, reparem que Jesus não aboliu o 4º mandamento. Se Jesus quisesse abolir o 4º mandamento, bastaria ele dizer que o mandamento estava revogado de agora em diante. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele reivindica aqui o direito exclusivo de explicar como o sábado deveria ser guardado. E essa distinção aqui, irmãos, é fundamental para a teologia reformada. Nós lemos na Confissão de Fé que o 4º mandamento pertence à lei moral. O 4º mandamento não é cerimonial, embora diga a confissão que existam no 4º mandamento
elementos cerimoniais que cessaram com Cristo. No entanto, o princípio moral de separar um dia em 7 para o culto e para o descanso santo permanece e deve ser observado pelos cristãos no primeiro dia da semana em memória da ressurreição de Jesus. E terceira observação: embora Lucas ainda trate do sábado judaico, os comentaristas reformados veem aqui, nessa afirmação, um fundamento muito importante para compreender o domingo cristão. O princípio permanece, mas agora o Senhor do sábado determina como o seu povo deve santificar esse dia. Por isso, como vimos nas mensagens, né, sobre o livro do Apocalipse, o Novo Testamento passa a apresentar o primeiro dia da semana como o dia do Senhor, o dia do Senhor Jesus, não porque o quarto mandamento tenha sido abolido, mas porque o seu cumprimento alcança a sua expressão definitiva na nova criação, inaugurada pela ressurreição de Cristo. Reparem aqui agora os versos 6 e 7, que é o segundo acontecimento, né? O segundo acontecimento no sábado, Jesus curando o homem da mão ressequida. Aqui é um detalhe interessante que Lucas, sendo médico, ele menciona que era a mão direita que estava ressequida, um detalhe que os outros evangelhos não mencionam. Isso mostra que a incapacidade daquele homem afetava de modo significativo a vida e o sustento dele. E no verso 10 nós temos a frase: estende a mão. Notem, irmãos, que essa foi a única coisa que Jesus disse ao homem. É interessante notar que Jesus não realizou nenhum trabalho físico sequer. Ele não tocou no homem, não usou nenhum instrumento, não fez nenhum esforço, nem mesmo disse: eu te curo. E no verso 11, a reação dos fariseus: ficaram cheios de furor. Lucas usa uma expressão aqui no original grego, uma expressão muito forte para indicar ira irracional. E fica evidente aqui, então, irmãos, que os escribas e os fariseus não tinham nenhum interesse no homem. Eles não estavam compadecidos com o sofrimento do homem, mas eles estavam apenas buscando um pretexto para acusar o Senhor Jesus. O problema não está na lei de Deus, o problema está na interpretação distorcida que aqueles líderes religiosos, né, que em vez de glorificarem a Deus pelo milagre, passaram a alimentar ainda mais o ódio que eles tinham por Jesus. Síntese desse bloco, irmãos. Essa sessão ensina diversas verdades fundamentais. Primeiro, a lei de Deus é perfeita. O problema está nas tradições humanas que deturpam a lei. Segundo, Cristo é o Senhor do sábado, portanto, ele é o intérprete definitivo da lei. Terceiro lugar, o quarto mandamento permanece válido em seu princípio moral, embora as sombras cerimoniais da antiga aliança tenham cessado em Cristo. O descanso santo não é incompatível com obras de necessidade e de misericórdia. Mais ainda, quinto lugar, o legalismo pode ser tão destrutivo quanto o desprezo pela lei. Existe sempre o risco, irmãos, de dois extremos. Primeiro, o antinomismo, que despreza a lei de Deus. E o segundo extremo é o legalismo, que acrescenta regras humanas à lei de Deus. Cristo rejeita ambos. Ele chama o seu povo a guardar a lei de Deus segundo o seu verdadeiro propósito, a glória do Senhor, o bem do próximo e o descanso espiritual do seu povo. Ao mesmo tempo, lemos que a crescente hostilidade dos fariseus nos lembra que um coração não regenerado pode conviver com a verdade, pode testemunhar a ação poderosa de Deus e ainda assim resistir ao Senhor Jesus. Por isso, mais do que mera conformidade, necessitamos da obra transformadora do Espírito Santo que escreve a lei de Deus em nossos corações e nos capacita a obedecê-la. Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Tem bênção para contar? Às vezes a gente fica analisando, procurando de outras pessoas que são como nós, que estão passando pela mesma necessidade e buscando as mesmas necessidades, algo que ela tem para oferecer,
e às vezes nós encontramos. A gente, como pai, né? Hoje é o dia dos pais, a gente recebe o amor dos nossos filhos, né? É uma alegria muito grande. Pelo menos eles aparentam ter, né? E nós também transferimos esse amor e queremos cuidá-los. Mas a palavra de Deus fala que pode uma mulher deixar o seu filho que ainda amamenta? Mesmo que isso acontecer, eu nunca esquecerei de você. E o amor de Deus para conosco é a maior bênção e a maior dádiva que nós poderíamos ter nessa terra. Às vezes nós queremos ter o amor de iguais, que é necessário, mas a gente tem que saber que o que nos completa e o que nos faz viver nesse mundo com alegria e contentamento é quando nós percebemos nas pequenas coisas o amor de Deus para conosco. Amém? Então, gostaria que você se colocasse de pé. Vamos cantar O Grande Amor do Meu Jesus. Hino 89. E os irmãos terão a oportunidade de trazer as suas ofertas. Jesus, por mim morreu. Me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus. Quem poderá contar? Verdade que Jesus perdeu, a maldição de padecer, por mim para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? A zombaria tão cruel, a cruz horrenda lá no céu, sofridos para nos salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Incomparável Salvador, teu inefável santo amor, que é impossível de sondar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Amém. Salmo 90, ele nos fala, irmão: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes que nascessem os montes, de criaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes o homem voltar ao pó, dizendo: retorne ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como a correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou 80 para os que têm mais vigor.
Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós vamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que para o nosso coração alcance, para que o nosso coração alcance corações sábios. Nesse momento, eu gostaria que nós cantássemos a oração e expressássemos que grande é esse amor e grande é esse Deus. E se a gente comparar o amor de Deus com Ele próprio, eles são equivalentes. O amor de Deus é grande e imenso. Para que nós hoje estivéssemos aqui, é porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E grande é esse amor. E a oração, ela deve e ela é a grande expressão do nosso relacionamento de amor com Deus. A oração.
faz parte da tua aliança, faz parte do reino sacerdotal, que faz parte da tua grande família, Senhor. Que possamos nos considerar uns aos outros, Senhor, como superiores, como diz a tua santa palavra, mas para nos dar mais união, para nos trazer mais junto de ti, para que, como igreja, Senhor, possamos viver uma vida santa diante da tua presença. Senhor, que possamos ter o teu consolo agora, ter a tua paz, ter o teu amor refletido, Senhor, em nossos semblantes, em nossas vidas. Apesar das dificuldades, apesar das tormentas do nosso dia a dia, Senhor, que no final do túnel possamos encontrar o teu amor. Possamos enxergar a Ti, Senhor, como o Senhor das nossas vidas que são pequenas aqui, passageiras, Senhor. Estamos aqui hoje, amanhã não estamos mais, mas duas certezas nós temos, meu Pai, que um dia nós estaremos contigo. Aleluia. E que nós passaremos nessa vida, Senhor, também contigo. Tu vais estar presente em todos os momentos da nossa vida, até um dia estarmos contigo, Senhor. E lá, encontrar os nossos, Senhor, que foram. Possamos dar um abraço, Senhor, e viver uma vida santa diante de Ti. Essa é a promessa, Senhor, que pedimos a Ti. Essa é a promessa que vemos da Tua santa palavra. Que isso possa rasgar o nosso peito, o nosso coração, quando nós estivermos com as nossas dificuldades e possamos olhar para Ti e saber que o Senhor está conosco e estará eternamente. Em nome de Jesus, nós te oramos, Senhor. E agora, nós queremos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua mensagem, nos enriquece, Senhor, diante de Ti, para a glória do Teu Santo Filho, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar aí. João capítulo 11, o capítulo é grande. Vamos fazer uma pausa na nossa exposição em Judas. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou informando os irmãos quando eu pular um versículo. Diz assim João 11: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, este está enfermo, aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo número 7. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Versículo 14. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar.
Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés e dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. O Senhor Jesus abençoe a exposição da tua santa palavra. Existe uma divisão no Evangelho de João, que é como se fossem 2 livros em um só. Nós chamamos de o livro dos sinais e o livro da glória. No livro dos sinais, na primeira metade do seu Evangelho, que vai até o capítulo número 12, João registra alguns dos milagres que Jesus fez. Entre todos aqueles milagres que Jesus realizou, João registrou especificamente esses com uma intenção muito clara, que era demonstrar, através desses sinais, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido de Deus, aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento. Então são sinais que atestam a natureza divina de Jesus. E por que esses sinais especificamente podem fazer isso? Podem atestar a divindade de Jesus. Um sinal, como o próprio nome diz, é aquilo que aponta para alguma coisa. Sinal é aquilo, sendo redundante, que sinaliza para alguma informação. Alguns desses sinais, por exemplo, foram acompanhados de discursos da parte de Jesus que esclareciam o porquê eles estavam sendo feitos. Nos capítulos anteriores, João registra que Jesus multiplicou pães e peixes para demonstrar que ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus também curou um cego de nascença para demonstrar que ele é a luz do mundo. E ele pode dar luz a um cego. O cego pode passar a ver, ele pode sair da escuridão, porque ele é ele mesmo, Jesus, a luz do mundo. E agora João registra um último sinal antes da cruz, a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro para anunciar para o mundo que ele é a ressurreição e a vida. Esse é o sentido, esse é o significado do sinal registrado por João antes da cruz. E Jesus aqui, perceba comigo, ele não somente dá a vida como Criador, ele não dá a vida a partir do nada. Não é como se ele fizesse um bebê nascer. Não é que Jesus faz nascer, o que já seria, nós podemos dizer, espantoso. Mas Jesus vai além, que dá a vida a alguém que está morto. Jesus dá a vida como ressuscitador, como redentor, como restaurador da vida. E ele dá nova vida a Lázaro. E de todos os sinais que nós encontramos no livro dos sinais, na primeira metade do Evangelho de João, esse sem dúvida é o sinal mais dramático para todos os envolvidos. Jesus, você pode perceber no texto que ele se comove no seu espírito, Jesus chora. Maria, Marta e Lázaro são a família que enfrentam toda aquela circunstância difícil. Os judeus estão pranteando, aquela era uma família importante, talvez rica, na cidade. Muitos judeus pranteando. Os discípulos de Jesus estão preocupados em perderem a vida junto com ele, como nós lemos.
E como se trata de um sinal, todo esse contexto dramático tem um significado real. A ressurreição de Lázaro é um milagre que aponta para um milagre maior. Isso é um sinal. Um sinal é um milagre que aponta para um milagre maior. Perceba comigo aqui o contexto. Antes, no final do capítulo 10, os judeus queriam matar Jesus. Jesus consegue fugir de Jerusalém, ele sai da região da Judéia, e quando ele e os seus discípulos finalmente estão a salvo, fugimos dos judeus. Agora nós estamos bem e salvos. Chega o apelo de Marta e Maria pela vida de Lázaro, que estava doente, pedindo para que Jesus vá curá-lo. Só que Betânia fica do lado de Jerusalém, poucos quilômetros. Ele acabou de fugir de lá. É perigoso estar lá. Então Jesus fica numa posição em que ele tem que escolher entre a própria vida e a vida de Lázaro. Olha a preocupação dos discípulos nos versículos 8 e 16. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Existia uma preocupação real de Jesus voltar para Betânia, voltar para aquela região e morrer. Se Jesus atender o pedido, o chamado de Marta e Maria, ele morre. Mas se ele não for, Lázaro morre e permanece morto. Então a maneira de Jesus salvar a vida de Lázaro é entregando a própria vida. Jesus de fato então vai para Betânia ressuscitar Lázaro e morre semanas depois. É o último sinal registrado. O milagre foi tão impressionante que o Sinédrio conspirou para matá-lo. A popularidade de Jesus se espalhava. Eles não puderam suportar. E de fato, Jesus voltar a Betânia resultou na sua morte. Então esse é o último sinal de Jesus registrado por João por uma razão muito clara. Ele é um prenúncio de como a morte de Cristo traria milagrosamente nova vida a homens mortos. É um sinal, é um prenúncio da fecundidade da morte de Cristo. Cristo entrega a sua vida para que homens mortos como Lázaro possam viver. Jesus, quando vai para Betânia, ele faz uma escolha. ênfase aqui na escolha de Jesus. Entre a própria vida e a vida de Lázaro, ele escolhe que Lázaro viva e ele entrega a sua própria vida à morte. A escolha de Jesus é parte do sinal. Então perceba, é isso que Jesus faz por todos aqueles a quem o Pai lhe deu. Ele escolheu dar a própria vida para que nós pudéssemos viver. A voluntariedade do sacrifício, da entrega de Jesus, da escolha de Jesus, ela tem que ser exaltada. A obra de Cristo, ela não pode ser vista apenas de forma burocrática, do tipo, ele morreu porque tinha que morrer, como um mero cumprimento de dever. Jesus escolheu conscientemente, voluntariamente, ele analisou as opções, ele viu que podia morrer, ele viu que Lázaro permaneceria morto se ele não voltasse. Então, espontaneamente, voluntariamente, ele quis dar a sua vida em favor de Lázaro e em favor de todos aqueles que creem no seu nome. Ele fez isso porque ele quis. Ninguém precisou convencê-lo. Ele não foi coagido. Jesus não fez isso contra a sua vontade. Pelo contrário, dar a sua vida em favor de Lázaro e dar a sua vida em favor de todos aqueles a quem o Pai lhe deu, dar a sua vida em favor dos seus irmãos, sempre foi a vontade de Jesus desde a eternidade. E quando ele assume sua natureza humana também. É uma escolha consciente. Mas antes dessa escolha, dentro desse contexto, é onde eu quero dar ênfase nesses tantos versículos que nós lemos, nós encontramos aqui, antes de ir para Betânia, a resposta de Jesus, nos versículos 4 e 5. Diz assim o versículo 4: Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Disseram que seu irmão estava doente, que Jesus precisaria vir. Olha a resposta de Jesus: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Você gostou dessa resposta? Se fosse você pedindo ajuda, se fosse você pedindo socorro, e Jesus vira para você e diz: é para a glória de Deus, isso não é para a morte, você gostaria de receber essa resposta? Jesus ainda demora 2 dias antes de ir para Betânia. Você gostaria da demora?
e desse tom de resposta. Porque quando as pessoas pedem ajuda, normalmente elas não querem muitas explicações. Ninguém quando pede ajuda quer levar sermão, quer levar lição de moral. Nem quer muitas informações também, receber instruções. Já viu quando você é doente há muito tempo com uma certa doença, você já está acostumado, tentou de tudo que é tratamento, e aí chega alguém para você e fala, olha, eu tenho uma coisa boa, eu tinha isso aí, já fui curado. Você já tentou também. Você só está pedindo ajuda, você está pedindo socorro. Muitas instruções, muitas informações, nem sempre é o que a gente quer, a gente só quer ajuda. Essa resposta de Jesus, inclusive, poderia ser interpretada como algum tipo de insensibilidade da parte dele. Poderia? Poderia. Essa preocupação é encontrada no texto. É por causa dessa preocupação de talvez Jesus parecer ríspido, áspero na sua resposta, ou com uma certa insensibilidade, sem que se importasse com Lázaro, que João faz questão de escrever o versículo 5. Olha o que diz. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Perceba comigo. João faz essa consideração no meio da narrativa. João interrompe a narrativa da morte de Lázaro para fazer essa consideração. Olha, Jesus deu essa resposta aqui. Mas olha o versículo 5. Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Não é como se Jesus não se importasse, como dissesse, olha, é para a glória de Deus, não é para a morte. Então João está deixando claro ao escrever o versículo 5. Jesus não é duro de coração quando ele diz que a glória de Deus é a sua prioridade. Jesus não é duro de coração só por não fazer aquilo que os seus amigos lhe pediram exatamente naqueles mesmos termos. Jesus os amava. João faz questão de registrar. Olha como o texto se apresenta. Jesus não fez o que eles queriam, versículo 4. Mas, versículo 5, Jesus os amava. Então Jesus viu Lázaro doente. Jesus demorou 2 dias. Jesus os amava. Jesus demorou a atender o pedido de Marta e Maria. Demorou. Jesus os amava. Jesus não fez o que eles queriam? Não fez. Pode ter parecido duro nas suas palavras? Pode ter parecido. Mas Jesus os amava. Mesmo quando não fez o que eles queriam. Muitas vezes as nossas orações são ouvidas. Glória a Deus por isso. Mas algumas vezes as nossas orações não são ouvidas. Algumas vezes os nossos pedidos não são atendidos. Às vezes nós recebemos respostas que nós não queríamos receber. Mas ainda assim, nessas circunstâncias, Jesus nos ama. Não significa porque nós ouvimos aquilo que não queríamos da parte de Deus, que Jesus deixou de nos amar, que Jesus não se importa conosco, que Jesus é indiferente a nós, que essa preocupação que Jesus tem, ou essa ocupação que Jesus tem com a glória de Deus, significa um vazio de sensibilidade a respeito dos homens. Isso não é verdade. Inclusive, a demora de Jesus e até a morte de Lázaro é para o bem deles. Eles não sabiam. É difícil de entender. Mas a demora de Jesus a atender o pedido de Marta e Maria e a morte de Lázaro é por amor. É para o bem deles. Jesus sabia que esse episódio ia contribuir para fortalecer a fé daquela família em Betânia. Jesus sabia que esse sinal era importante para aquela família, para os seus discípulos ao seu redor, para aqueles homens perto de Jerusalém que o viam, para cumprimento do plano de Deus. Esse sinal está fortalecendo a nossa fé hoje. Jesus sabia as consequências do desdobramento da sua própria vontade. Jesus sabia das consequências de dizer não a Marta e Maria, nos termos em que elas o convidaram ou o pediram a fazer. E tudo isso que Jesus está fazendo é bom para eles. É difícil enxergar. Nós vamos ver na continuação do texto. Mas nós temos que saber que a vontade de Deus é boa para nós. O termo é boa. Grave isso, a vontade de Deus é boa. Não é só que a vontade de Deus é necessária, ou que a vontade de Deus é inevitável. Porque muitas vezes nós tratamos assim, a vontade de Deus é inevitável, ou seja, ela vai acontecer de qualquer maneira. Deus sempre fará a sua vontade, aquilo que Ele quer. E é verdade, ela é inevitável, mas ela é boa. É o que diz a Bíblia. E é justamente por nos amar que Ele faz a sua boa vontade. A sua vontade santa. É por nos amar e porque a sua vontade é boa que nem sempre Ele atende os nossos pedidos.
tanto é que Jesus está fazendo algo que é bom para eles, que Jesus disse no texto, talvez você não tenha percebido, que ele estava contente pelo que estava acontecendo. Você não pescou isso no texto, não? Olha o versículo 15 aí. Folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acreditei. Lázaro está doente, eu disse que não vou lá, ele vai morrer, e eu estou alegre. Eu folgo por amor de vós, que todas essas circunstâncias duras, difíceis, que vocês estão enfrentando, que tudo isso acontecesse, porque eu sei que isso é bom para vocês, porque vocês vão acreditar no sinal, no milagre que esse sinal, ou no sinal que esse milagre sinaliza. A gente pode presumir, inclusive, que se Jesus estivesse lá, podemos presumir isso pelo versículo 15, comovido pelos pedidos de ajuda, pelo seu amor por Lázaro, por Marta e por Maria, provavelmente Jesus o teria curado. Por isso que Jesus disse: eu folgo por amor de vós, que eu não estivesse lá. Se eu estivesse lá, eu teria curado Lázaro, ele não teria morrido. Mas aí teria sido removida a oportunidade de fortalecer a fé daqueles homens. Teria sido removida a oportunidade do sinal da glória de Deus se revelar àqueles homens. Então, às vezes, nós nos perguntamos, e é justo esse tipo de questionamento: como isso que Deus fez pode ser bom? Mas não é bom de maneira geral, não, é bom para mim. Como é que isso pode ser bom para mim? Que Deus é justo, eu sei. Que Ele é santo, que Ele é correto nos seus caminhos, que Ele faz o que Ele quer, eu sei. Mas como isso pode ser bom? No sentido etimológico da palavra, bom, agradável. Como isso pode me fazer bem? No caso delas, nós podemos ver, e talvez Marta e Maria tenham feito esse tipo de questionamento, muito provavelmente. Jesus demorou para garantir que Lázaro estivesse morto, tempo suficiente para que não houvesse dúvidas a respeito do sinal. Poderia ser que se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro com um dia de morto, 2 dias de morto, ou acabou de morrer, ele traz ele a vida. Pode ser que houvesse confusão naquilo que Jesus estava revelando, que Ele é a ressurreição e a vida. Então, Jesus demora para demonstrar que o que estava acontecendo ali não era a cura de uma enfermidade. Afinal, a medicina também pode, em certo sentido, pela sabedoria que o próprio Deus deu, curar a enfermidade. Um médico pode nos ajudar na cura de uma enfermidade. Então Jesus está deixando claro que não é isso que aconteceu. Também não aconteceu uma mera restauração. Lázaro está morto há 4 dias, Jesus se demorou de maneira proposital. Todas as coisas estavam no plano eterno de Deus. O defunto cheirava mal, a notícia já havia se espalhado. O sinal era claro: Lázaro estava morto e Jesus o ressuscitou. Então, com esse sinal, feito dessa maneira, não havia dúvidas. Jesus é a ressurreição e a vida. Todos ali viram a glória de Deus. Por Deus executar a sua vontade e não atender os pedidos dos homens, todos viram a glória de Deus. Se Deus atende os pedidos nos termos de Marta e Maria, aqueles homens estariam privados do sinal que Deus estava dando. Nós não estaremos hoje falando que Jesus é a ressurreição e a vida. Deus escolheu um caminho mais dramático aos nossos olhos? Sim. Às vezes Deus faz isso? Faz. Poderia ser diferente? Muitas vezes nós queríamos que fosse. Mas Deus tem os seus santos motivos para fazer essas coisas. Deus tem bons motivos para agir da maneira que Ele age. Quem pode ser seu conselheiro? Quem pode lhe dizer o que fazer? Quem é tão sábio assim? Qual homem poderia chegar à presença de Deus e dizer o que fazer? Nós encontramos então o significado do sinal. Versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Perceba, Marta crê, nós vimos no texto, que Lázaro irá ressuscitar no último dia. Ela falou: eu creio, Senhor, que Lázaro irá ressuscitar no último dia. Mas Jesus não está falando nesse tipo de fé. Jesus quer que Marta transfira o foco
de uma fé escatológica, de uma fé numa promessa futura de Deus, para uma fé pessoal em quem Jesus é, uma fé nele. A pergunta de Jesus é: Marta, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Não que Lázaro vai ressuscitar no último dia. Você pode crer que eu sou a ressurreição e a vida? Assim como eu multipliquei pães e peixes, porque eu sou o pão da vida. Assim como eu dei vista a um cego de nascença, porque eu sou a luz do mundo. Você pode crer que eu sou a ressurreição e a vida? Então Jesus não é só aquele que vai fazer coisas boas, promessas futuras, de um céu de glória, de um céu eterno, de uma ressurreição do corpo, bênçãos maravilhosas nas quais nós esperamos. Mas Jesus é o próprio local da bênção. Jesus é a bênção. Jesus é a vida. Jesus é a ressurreição. É aquilo que nós chamamos de localização espiritual, aqueles que estão em Cristo. Você está localizado em Cristo, porque Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Então, nesse sentido, todos aqueles que estão em Cristo já desfrutam da vida da ressurreição e nunca morrerão. Se você está em Cristo, você já desfruta desse lado da morte, da vida da ressurreição, porque Ele é a vida. Existem promessas futuras? Existem. Mas nós já desfrutamos da vida de Deus. Cristo é a vida e Cristo nunca será tirado de nós. Então, aqueles que possuem a Cristo como seu Salvador, aqueles que creem em Jesus, imediatamente recebem a vida eterna. Perceba, imediatamente. Nós não estamos falando de algo apenas prometido para o nosso futuro, um futuro glorioso, é verdade. Mas nós já recebemos a vida eterna agora, no presente. Nós também estamos mortos e recebemos a vida do reino, a vida salvadora, a mesma vida que ressuscitou Lázaro em nós, aqui. João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Perceba o tempo do verbo, não é terá a vida eterna, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou, não é passará, passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. É o nosso caso. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna, não é terá. Quem crê tem. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a vós, para que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então eu estou parafraseando, como utilizando aqui da fala de João, 1 João. Henrique, por que você preparou essa mensagem? Porque um parênteses em Judas, para que vocês saibam que vocês já têm a vida eterna. Existem promessas gloriosas, existem. Nós já temos a vida eterna, que é Cristo Jesus. Você pode descansar nessa realidade. Você pode confiar no caráter santo de Deus. Confiar nessa realidade. Desviar talvez o seu foco, assim como Marta, nas promessas futuras de glória, que são maravilhosas, mas crer que tudo isso está localizado na pessoa de Jesus, e se você tem Jesus, você tem todas essas coisas. Então, assim como Lázaro, todos nós um dia ouvimos a voz de Deus, a voz de Jesus nos chamando. Todos nós estávamos mortos. Esse é um milagre que aponta para um milagre maior, o milagre da regeneração, o milagre da salvação. Todos nós, como Lázaro, estávamos mortos. Jesus chamou Lázaro do túmulo. Jesus nos chamou um dia. Nós temos a vida eterna, todos nós. E tudo aquilo que acontecer conosco nesse mundo está sobre a boa, santa, agradável, gentil e amorosa providência de Deus. Deus está conduzindo todas as coisas. E ainda que elas não estejam exatamente como nós desejamos, Jesus nos ama. Lembre-se sempre do versículo 5 de João 11. Apesar de tudo, apesar das respostas que não nos agradam, Jesus nos ama. Amém? Amém. Cristo em nós é a esperança para a glória. Vamos ficar de pé? Pai Santo e bendito, nós te louvamos, Senhor. Louvamos teu santo nome, por teu Filho amado Jesus.
Porque Jesus voluntariamente escolheu entregar a própria vida por amor de nós, para a nossa salvação, para que nós fôssemos ressuscitados dentre os mortos, como já fomos, Senhor. Sabemos que temos muitas promessas, santas, boas, que nos dão esperança, que nos fazem descansar. Mas acima de tudo, Deus, sabemos que a obra que Jesus Cristo veio realizar aqui na terra já está em operação no nosso coração, já está em operação dentro de nós. Nós sabemos que temos a vida porque temos Cristo, e Cristo é a vida. O céu é o céu porque Cristo está no céu. A ressurreição é a ressurreição porque Jesus é a ressurreição. Tu és a vida, Tu és tudo em nós. Nos momentos em que ouvimos, Senhor, respostas que não nos agradam, que os caminhos da nossa vida são conduzidos para circunstâncias duras e difíceis, que muitas vezes nós não entendemos. O que nós te pedimos, Senhor, é a Tua graça e a Tua misericórdia infinita sobre nós, e que no poder do Espírito nós possamos nos lembrar que Jesus Cristo em nós é a esperança para a glória, é tudo o que nós precisamos, é suficiente para o nosso descanso, para a nossa confiança, para a nossa fé. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez o hino que nós cantamos no início. Eu acho que é o 89, Grande Amor de Deus Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces